Só o título importa. A final da Copa do Brasil chega à sua última data, o jogo decisivo. O segundo jogo da final, que tem toda a pinta de jogo único, uma vez que o primeiro terminou empatado. E agora, o que o Flamengo tem que fazer para ser campeão? Como o Flamengo pode jogar para maximizar sua possibilidade de título? E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você tem a expectativa do título e espera que o seu time vença, então vem comigo, deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu vou te falar a minha opinião sobre como eu acho que o time deva jogar para aumentar suas chances. Estamos entrando nos últimos 10 dias, basicamente, da temporada do Flamengo em 2022 e esses últimos 10 dias reservam duas finais que são importantíssimas e podem transformar a temporada de 2022 em uma temporada histórica para o rubro-negro carioca. E primeiro eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que deixou o like, que a gente conquistou tanta coisa esse ano. E convidar quem ainda não for membro do canal e tiver disponibilidade, custa só R$5 por mês, e você pode ajudar o meu trabalho e também escutar os meus comentários ao vivo durante os jogos. Eu faço a transmissão tática de todos os jogos, e se você tiver interesse em escutar a transmissão tática desses jogos, dos Jogos do Brasil na Copa e tudo mais, eu te convido para fazer parte do meu time. Se inscreve aí, se torna membro, clicando no link que está aí na descrição do vídeo. E vamos falar o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão. Bom, como a gente sabe, né, o Vidal vai jogar. Eu inclusive, fiz um vídeo específico sobre o Vidal. Aqui eu vou abordar esse tema de novo, mas eu vou abordar de forma superficial. Se você quiser ver o vídeo de forma mais ampla, clica no banner aqui, que eu vou deixar no banner esse vídeo para você poder assistir e entender com profundidade esse tema. O fato é que o Vidal... à esquerda são os jogos do João Gomes contra o Corinthians e à direita os jogos do Vidal como titular, como esse médio pela esquerda, nos jogos que ele foi titular com o time A. A gente pode ver que a presença do João Gomes aberto ela é muito marcante, ela ocorre basicamente em momento defensivo. Enquanto se a gente olhar o mapa do Vidal, a gente vai ver que ele pouco pisa nessa região do campo, né? Ele tem um comportamento muito mais concentrado no corredor central, porque ele é um jogador de corredor central desde sempre e precisa ser potencializado. Na Inter, ele jogava nessas duas funções, ou do Çalhanoğlu ou do Barella. Jogou 180 minutos contra o Liverpool, foi o melhor em campo nos dois jogos somados, e ele conseguia jogar no corredor central porque ele tinha, né, geralmente jogava aqui nessa posição, ele tinha ao seu lado Perisic. Perisic era um ala que não defendia muito, ele era um cara muito mais agudo, e a simples presença dele atacando por ali contribuía demais para que o Vidal não tivesse que fazer o movimento que o João Gomes faz no Flamengo, que é precisar defender pelo lado do campo, né? Os adversários do Flamengo tentam explorar essa troca de corredor, as inversões. O Corinthians explorou 30% mais. O Corinthians inverteu 30% mais bola entre o primeiro jogo da Libertadores na casa do Corinthians e o primeiro jogo da Copa do Brasil também na casa do Corinthians. E porque o Flamengo titular, né, normalmente com o João Gomes, ele usa esses três homens no meio, fica com meio de campo curto. Só que o Vidal não tem a mesma capacidade do João de correr e conseguir combater, né? Inclusive o João faz muitas faltas e toma muito cartão, porque taticamente ele basicamente sempre vai chegar atrasado por conta do tipo de cobertura do meio de campo do Flamengo. Isso não é um defeito do sistema, é apenas uma característica do sistema que culmina no João ter sempre que sair atrasado, especialmente porque não tem ninguém atacando no setor dele, ninguém recompondo no setor dele. Então o primeiro combate é o dele, e é natural que ele chegue atrasado muitas vezes. É um jogador muito combativo, que tem muitas qualidades, e também por isso ele recebe muito cartão amarelo.
O Corinthians deve ter uma mudança, pelo menos, no time. O Mosquito deve jogar de titular, o que quer dizer que vai ter muito mais ataque à profundidade do que entradas por dentro. Voltando aqui, né, essa bola quando chega na outra ponta e o Adson estava jogando, o Adson costumava trazer para o meio. E trazer para o meio era para tentar a ultrapassagem do Fagner. Só que o Fagner, muito preso na marcação, não conseguia ultrapassar. E aí o Adson acabava trazendo a bola para a zona mais concentrada. E isso acabava não ficando muito eficiente. Agora, com o Mosquito, ele deve atacar a profundidade e especialmente em transições, que deve ser bastante do jogo do Corinthians. Ao ter o Mosquito atacando a profundidade, isso abrirá espaço para o Renato Augusto ter um campo maior para jogar. Isso vai acontecer. O Renato Augusto vai ter mais espaço quando ocorrer do Corinthians atacar por esse lado, porque vai ser aberto mais campo, vai ser aberto mais terreno, pelo fato do Mosquito fazer a amplitude máxima, ao contrário do Adson, que cortava para dentro. Eu acredito muito no Mosquito como titular desse jogo. O Flamengo, no primeiro jogo, estabeleceu uma dinâmica defensiva para fazer, como fazia na época do Jorge Jesus, manter sempre fixa uma linha de 4 atrás, e mesmo com os apoios do Rodinei. Então, acabava que o Thiago Maia saía desse funil, né, dessa posição no centro do campo, que é a posição dele, para fazer a recomposição das subidas dos laterais e sempre deixar a linha de 4 formada. Ao fazer essas subidas, ele deixou o funil descoberto e acabou que o Corinthians criou grandes chances da entrada da área. As finalizações, 2 do Renato Augusto com perigo, foram da entrada da área, entre outras finalizações. E a boa notícia, né, é que como o Vidal ele vai acabar jogando centralizado, isso vai acabar ajudando, né? Eu fiz um vídeo especificando que o Vidal ele não vai jogar dessa forma aqui, tá? Por quê? Ele não vai ser um cara que vai ter que combater o lado do campo, porque por característica ele tende a se alinhar ao Thiago Maia. Foi assim em todas as vezes que o Vidal jogou junto com o Thiago Maia. Se você puxar em qualquer aplicativo aí, inclusive, a formação do time contra o Atlético Paranaense, você vai ver que o posicionamento médio do Vidal é alinhado ao Thiago Maia, né? Especialmente no momento defensivo. O Corinthians deve trabalhar em um bloco baixo. E por trabalhar em um bloco baixo, muito parecido como fez contra o Boca, ele vai acabar fechando com os 10 jogadores, né, num 4-2-4, o corredor central. Para tentar abrir o Corinthians, o Flamengo vai precisar ter amplitude, né, e isso requer ter um homem do lado esquerdo. Ter um homem do lado esquerdo vai potencializar o Vidal, que é um cara que não vai poder ficar abrindo para marcar do lado do campo, vai ser potencializado jogando por dentro da forma como ele gosta e da forma como mostrei para vocês logo no início do vídeo o posicionamento dele, especialmente com os titulares. Aqui eu vou colocar um lance, né, do jogo contra o Corinthians. Você pode ver, esse lance foi o gol do Arrascaeta. E vejam como o Arrascaeta está posicionado pelo lado esquerdo, dando amplitude. Né? Nos 2 jogos contra o Corinthians pela Libertadores, isso aconteceu muito mais. Né? E não aconteceu no primeiro jogo pela Copa do Brasil, quando o Flamengo insistiu em atacar somente por dentro. Nesse lance, o Arrascaeta estava posicionado ofensivamente, o que possibilitou que ele executasse uma pressão pós-perda, retomasse a bola e fizesse o golaço que fez. Então, a pressão pós-perda é um efeito de ter um jogador aberto. Eu não estou pedindo que o Flamengo tenha alguém aberto pelo lado esquerdo, pelo simples fato de atacar com amplitude. Essa é uma das vantagens. Mas a principal vantagem é defensiva. Se você tiver aqui o Arrascaeta pelo lado esquerdo atacando, além do Vidal poder jogar dentro da sua zona de conforto, de área a área, pelo corredor central, e não ficar se deslocando, fugindo da sua característica para tentar fazer o que o João Gomes faz, além disso, o Arrascaeta vai poder manter uma pressão pós-perda melhor, assim o Flamengo vai manter o Corinthians mais próximo do seu gol e também vai poder executar recomposições, marcações ou até faltas táticas, que são importantes para evitar uma projeção rápida pelo corredor lateral, especialmente na zona do Vidal, que não tem essa característica,
né, de combater lateralmente. Uma outra coisa que eu acho importante para o Flamengo ter é o Pedro não cair pelo lado direito, como normalmente ele caía. Primeiro, porque eu preciso ter alguém aberto em um lado, também em organização ofensiva, também em ataque posicional, não só em transições ou bolas longas. O Flamengo não vai ter tantas oportunidades de atacar o Corinthians com bola longa, porque dessa vez o Corinthians vai ao Rio com um resultado igual, de empate. E ele não vai achar ruim caso o jogo termine empatado e ele leve para o Cássio ter a oportunidade de decidir nos pênaltis. Então, o Pedro foi e além disso, o Pedro foi bastante anulado no primeiro jogo pelo Fagner, que mudou a abordagem de marcação a ele, para uma marcação muito mais próxima, mais física, e pelo Gil, que é o melhor jogador de bola aérea do Corinthians. Então, fugir deles, além da necessidade de dar amplitude pelo outro lado, com o Arrascaeta ou até com o Gabriel, fugir dele ainda tira o Pedro da mira desses duelos aéreos tão difíceis com o Gil e duelos físicos tão difíceis com o Fagner. Além disso, ele pode trazer apoios do Rodinei, com seus apoios, trazer avanços do Rodinei, o que naturalmente vai recuar o Roger Guedes, o que é o grande duelo possível dessa final. O Roger Guedes versus o Rodinei é um ponto de fortaleza do Corinthians e um ponto de fragilidade do Flamengo. Então, gente, trocando em miúdos, o que eu imagino como ideal para o Flamengo? Alinhar Vidal ao Thiago Maia, porque, gente, isso, querendo o Dorival ou não, vai acabar acontecendo. Pelo simples fato de que o Vidal é um jogador de característica de corredor central, é um cara que tem dificuldade de proteger lateralmente, como eu já falei, e ele também é potencializado quando joga por dentro, pois apoia muito bem, retém muita bola, troca muito passe e vai ajudar o Flamengo a ficar com a bola e chegar na frente. Então, eu imagino, na minha opinião, o Flamengo precisa ter um jogador aberto. Pode ser o Arrascaeta, acho que seria o ideal, jogou assim em 2019, jogou assim no Cruzeiro por muitos anos. É uma posição em que ele domina, né, um meia pelo lado esquerdo, mas se fisicamente ele não aguentar, das duas uma, você coloca ele para jogar assim enquanto ele aguentar, e aí ele sai, né, se não aguentar, ou você coloca o Gabriel ali, né, o Gabriel fisicamente é o cara que voa, e posiciona o Arrascaeta mais por dentro, abrindo o Pedro do centro para fora, para o lado esquerdo, fechando o Everton da esquerda para o meio, né, e não do meio para a esquerda, e não do meio para a direita, e gerando o apoio do Rodinei, que naturalmente vai fazer o Roger Guedes baixar. Um outro ponto é que, para evitar contragolpes e para manter o controle sobre os apoios do Gustavo Mosquito, que vai ser muito acionado para transições rápidas, tentar deslocar o Felipe Luiz o mínimo possível. Tá? Para que o Thiago Maia, quando vai gerar aquele apoio, aquela recomposição que eu mostrei no início do vídeo, ele execute somente ao Rodinei. Assim, o Vidal vai avançar com bola e o Felipe Luiz vai poder avançar por dentro, como ele fez em 2019 inteiro, como ele fez no título brasileiro do Flamengo, né, mas numa saída de 3, mas ele ficava um pouco mais preso, e ele pode jogar com bola, muito mais como uma espécie de volante, ajudando a saída de bola, do que dando amplitude, deixando a amplitude para ser dada por um desses atletas. Pô, Vitor, mas você quer deixar o Flamengo jogando com amplitude, jogadores fixos? Não, eu acho que pode ter troca de posição, eu não quero mutilar a característica do Flamengo, mas muito mais defensivamente do que ofensivamente, é importante você ter alguém posicionado do lado esquerdo. É muito importante para que o Vidal possa ser potencializado, para que ele seja uma solução e não um problema oriundo da suspensão do João Gomes. E esse jogador posicionado ali, além de fazer recomposição, ele pode fazer falta tática, pode fazer pressão pós-perda, que vai manter a pressão do Flamengo. Vidal cansou, pode colocar o Cebolinha, caso o jogo estiver empatado. O Arrascaeta cansou, também pode botar o Cebolinha. Mas eu vou explorar aqui a opção do Cebolinha entrar no lugar do Vidal, caso o jogo se arraste no 0-0. O Flamengo não tem por que ir no 0-0 até o final, ele tem que arriscar
para vencer no tempo normal, porque joga em casa, é o melhor time, tem muito mais chance de ganhar no tempo normal do que o seu adversário, enquanto os pênaltis podem até favorecer o adversário por conta do grande goleiro que tem, que acaba tendo bastante características de decisão, não que o Santos também não seja um grande goleiro. No Benfica, por 1 ano e meio, com o Jorge Jesus, o Cebolinha jogava aberto pelo lado esquerdo, atrás de 2 atacantes. Então isso não seria novidade para ele ofensivamente, executaria a amplitude, também protegeria mais o lado do campo, já na forma que o Flamengo joga normalmente. Então, assim como era no Benfica, onde ele ficava à frente do Julian Weigl alinhado com o Pizzi no triângulo de meio de campo, seria no Flamengo, né? À frente do Thiago Maia, alinhado com o Everton Ribeiro no triângulo de meio de campo, exatamente como o João Gomes joga. Pô, mas defensivamente o Everton Cebolinha vai fazer essa recomposição? Sim, ele fazia isso no Benfica, você pode ver nessa imagem aqui, o Everton Cebolinha combatendo pelo lado do campo, num meio de campo curto com 3 homens. Isso era comum, ele trabalhou assim com o Jorge Jesus, inclusive, e isso não foge muito da zona de conforto dele, então ele pode sim ser aproveitado no segundo tempo, inclusive na vaga do Vidal. Caso o Arrascaeta canse, também pode na vaga do Arrascaeta, e aí, além do Vidal por dentro, você vai ter o Cebolinha por fora, e vai ser muito mais natural esse 4-3-3 que eu proponho, ou 4-2-3-1, tá bom? O Corinthians é um visitante que não é um bom visitante, é o 11º do Campeonato Brasileiro, caso considerado somente os jogos fora de casa, ganhou só 4 partidas de 15. Na Copa do Brasil, nenhum dos jogos mais afunilados o Corinthians venceu fora de casa, né? Ele perde para o Santos com as reservas, é verdade, depois de uma goleada em casa, perde para o Atlético Goianiense por 2-0 no primeiro jogo das quartas de final e empata para o Fluminense, com o Fluminense, Deus sabe como, no Maracanã, após ter sido massacrado durante a partida inteira. Então eu acredito num Corinthians muito mais próximo com o time que jogou contra o Boca, as oitavas de Libertadores, do que com o time que tentou propor jogos nessas outras ocasiões que eu falei para vocês. Então, Vidal vai jogar alinhado, queira o Dorival ou não. Ou seja, é melhor preparar o time para ter 2 volantes alinhados, ao menos na fase defensiva. Você pode resolver esse problema caso você abra um dos seus jogadores pelo lado esquerdo, ainda que ele não vá recuar tanto, porque o simples fato dele estar aí vai estimular inversões de bola do adversário, caso o adversário decida passar, vai fazer você gerar falta tática e vai proteger um pouco mais naturalmente o Vidal, que pode ser o cara que vai decidir o jogo, ele tem essa capacidade, ele é um craque. Então o Flamengo precisa potencializá-lo nesse jogo e manter a formação como se fosse o João Gomes ali, não seria, na minha opinião, a estratégia mais inteligente. E a sua estratégia? Qual é? Conta para mim aí nos comentários e vamos debater para matar a ansiedade até chegar a hora do jogo, tá bom? Muito, muito obrigado e eu vou nessa.